Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 37. Vamos meditar na palavra. A palavra é vida, a palavra é luz para o nosso caminho. Esse aqui é o único livro que o autor se faz presente durante a leitura. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Você não perde, você só ganha. E aí, você está firme no propósito de ler a Bíblia de capa a capa? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José já de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam com os seus sonhos e por suas palavras. Os irmãos de José não estavam preparados para entender aqui esse sonho, não estavam preparados para entender e também não queriam, né? Então, com esse sonho aqui, eles acabam que ficando perturbados, né? E de jeito algum, de maneira alguma, eles poderiam entender isso aqui, que eles um dia, né, teriam que se curvar diante de José. Mas como assim nós somos os mais velhos, né? Como nos curvaremos diante de ti? Então eles não estavam preparados de maneira nenhuma para aceitar, né, esse sonho de José. Então, e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-no o pai e disse: que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Jacó bem sabia o jeito que Deus trabalhava, né? Jacó bem sabia que Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar, mas os seus irmãos não entendiam de forma alguma. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E eles lhe disse: eis-me aqui. Jacó não sabia, né, que ele passaria 22 anos sem ver o seu filho. Ele disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e o achou um varão, porque ele estava errando pelo caminho. Ele estava andando sem saber, né, onde seus irmãos estavam. E perguntou-lhes o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a ele,
conspiraram contra ele para o matarem. É isso mesmo que vocês ouviram. Os seus irmãos agora começam a conspirar contra ele. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Quando eles olham, né, e vê de longe José com aquela túnica que se destacava, né, eles começam a dizer: ah lá, ó, olha lá quem vem lá. Lá vem o sonhador. Eles começam a sentir por ele desprezo, inveja, né? Ah lá quem tá vindo. Vem lá o sonhador. Vamos matá-lo. Porque matando a gente destrói seus sonhos. Vamos matá-lo. Porque se nós o matarmos, nós acabaremos com esses sonhos. Por inveja, por desprezo. Vinde, pois, agora e o matemos, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olha só, gente. Querem matar para quê? Para acabar com os sonhos. E ouvindo, né, aquela conspiração, Rubem, ele vai dizer, né? E ouvindo o Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, gente. Lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Ele tinha uma esperança, né, de levar o menino de volta para o seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. A primeira coisa que incomodava os irmãos de José era aquela túnica de várias cores que trazia. E tornaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia nela água. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso no Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendamos a esse ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Agora você pensa, José está lá no fundo do poço, né? Tudo por causa de um sonho, né? Tudo porque sonhou. Agora esse jovem menino está lá no fundo do poço e certamente, né? Eu não sei se ele se machucou com a queda, né? Eu não sei ali como ele estava ali naquele lugar, né? Mas talvez pensando, é só uma brincadeira, né? Meus irmãos vão me tirar daqui e vai ficar tudo bem, mas... Ou talvez quando ele estava lá no fundo do poço, ele estava gritando: vocês vão ver, eu vou contar tudo para o meu pai. Mas o que José não sabia é que ele não voltaria, né, para casa em paz e em segurança, né? E talvez lá naquele fundo daquele poço, né, ele começa a gritar: ei, me tira daqui. Mas ali José não sabia, né, que ele passaria por um processo. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é muito interessante? Às vezes também você não entende. Você chegou no fundo do poço, você está pensando:
porque Deus não me tira daqui. Mas eu vim aqui para te dizer, nesse dia, aguente o processo, porque Deus tem propósito. Aí você vai me dizer, mas que propósito é esse? Só Deus sabe. Só Deus sabe aonde você vai passar. Só Deus sabe os caminhos pelos quais você terá que passar. Só Deus sabe o que você terá que enfrentar no caminho. Mas pode ter certeza que quando todo mundo for embora, Deus ele vai permanecer contigo. Deus ele vai continuar caminhando com você. Porque quando todo mundo for embora, Ele não vai deixar você. Ele vai permanecer contigo. Então aguente o processo, porque Ele tem um propósito que você não entende agora, mas você entenderá depois. Vinde e vendamo-nos aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Quando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alcançaram a José da cova. E ele está pensando, graças a Deus me tiraram daqui, né? Mas ele não sabia que os irmãos tinham acabado de vender eles. Sabe o que é mais triste aqui? José foi vendido pelos seus irmãos mais velhos, né? Que deveriam protegê-lo, que deveriam amá-lo. São os irmãos que comem na mesma mesa de José, né? É sangue do sangue dele, mas foi por esses irmãos que ele foi vendido. Então, é triste, né? Tornando, pois, Rubens à cova, eis que José não estava na cova. Então ele rasgou as suas vestes e tomou os seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Aqui ele está mais preocupado com o que aconteceria com ele do que poderia ter acontecido com seu irmão, né? Está mais preocupado consigo mesmo. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Um animal inocente, né? Foi morto para encobrir uma mentira. Enviaram uma túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Sabe o que é triste ver essa história? É porque quando a gente olha lá atrás que Esaú ele vai perdoar a Jacó, né? Toda aquela mentira que Jacó inventou, né? Mas a gente vê que ali a graça de Deus trabalhando na vida de Esaú, e Esaú acaba perdoando a Jacó. Mas é a mesma coisa que ele estivesse deixando a vida se encarregar de dar o retorno, né? Porque aqui se faz, aqui se paga, né? Deus, ele abençoou a Jacó, mas as consequências do seu pecado, as consequências de sua mentira, foram caminhando com ele ao longo de sua vida. E agora Jacó ele está recebendo, está colhendo aquilo que ele plantou, porque ele plantou a mentira, ele plantou o engano. E agora os seus filhos estão cometendo o mesmo erro. Eles estão enganando. Parece que os filhos estão olhando aqui e dizendo: meu pai também era mentiroso, meu pai também mentiu, meu pai também enganou, né? E a vida dando retorno aqui para Jacó. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. Olha o que eles fizeram. Jacó poderia ter morrido aqui,
de tanta tristeza, de tanto desgosto, né? Ele rasga suas vestes, né? E se veste de pano de saco. Uma forma de se rasgar suas vestes era uma forma de lamento. Se vestir de pano de saco era se vestir ali do luto, né? Como nos dias de hoje, muitas pessoas se vestem de preto, né? Para poder representar ali o luto. Jacó, ele se veste de pano de saco, né? E lamentaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém, ele recusou, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Até assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no ao Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Acredite ou não, mas esse evento é o início do plano de Deus para salvar a família de Jacó da fome no futuro. Sabe o que é interessante? Interessante é que Judá não matou e não permitiu que matassem a José. Mas sabe o que isso significa? Que ele não mata. Eles não mataram José, mas entregaram José na mão de quem tinha poder para fazer. Porque eles acreditavam que José ele não sobreviveria muito tempo sendo escravo. Então eles não matam, eles não têm coragem de matar, mas entrega na mão de quem tem. E essa narrativa já havia sido revelada a Abraão no capítulo 15, lembra? O versículo do 13 ao 16, quando Deus revela para ele o que aconteceria. Portanto, isso é parte da soberania de Deus, acredita? Deus revela o sonho para José, mas não revela o processo. Deus, quando deu o sonho para José, no sonho tinha o que? Exaltação. Não revelou o processo doloroso pelo qual José haveria de passar. Jogado no fundo do poço, vendido pelos seus próprios irmãos, preso injustamente, para provar, para testar a fidelidade de José, para receber tudo aquilo que Deus havia prometido, ele precisaria ser fiel. Se você está passando por uma prova parecida, se você foi vendido pelos teus irmãos, creia, Deus ele está no controle de tudo. Que José ele decidiu manter a fé, mesmo quando ele foi lançado na cova, quando ele foi lançado na prisão, ele decidiu confiar na soberania de Deus, né? Então ele não murmura, ele apenas crê. E ele teve fé o suficiente no Deus que revelou o sonho para ele, né? E apesar das muitas dificuldades, ele foi fiel a Deus.